Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 13 a 16, diz assim: diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, exorto-te a que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Amém? O texto áureo da nossa lição está nesse mesmo texto, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Podemos ler todos juntos aí o versículo 15? Eu sei que a máscara vai deixar a sua voz um pouco para dentro, mas pronuncie de modo que você ouça, tá bom? Vamos lá? Vamos juntos. A qual no tempo próprio o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. A verdade doutrinária, o pilar doutrinário que nós vamos defender, aprender e assimilar no estudo de hoje é: a morte e a ressurreição de Jesus são o ponto mais elevado de sua vida e ministério. Tudo que ele realizou se fez imortal por sua morte, e a sua ressurreição declara que o sacrifício por nós foi aceito diante de Deus. Amém? Tem aí a devoção diária, que é aquela leitura diária sugerida. A partir do mês de setembro nós vamos disponibilizar a lição sempre através de algum mecanismo, de repente através do aplicativo da nossa igreja, que o irmão consegue acompanhar o estudo tendo todo o material à mão, que é importante, a assimilação é melhor. E quando a gente formar os pequenos grupos de estudos, de discussão, isso também vai ajudar a que todos tenham o acesso ao conteúdo que estiver sendo estudado. Mas a leitura diária está aí sugerida, de domingo, hoje, até o próximo sábado, para o seu estudo devocional diário. Quer que eu cite aí, para o irmão anotar? Vamos lá. Domingo, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. Segunda aos Coríntios, não precisa colocar segunda, não, basta o número 2, um pouquinho de aula de bibliologia também, tá? 2, Coríntios, CO. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20. Terça, Colossenses, capítulo 1, versículo 17 a 20. Repetir para quem ficou para trás. Domingo, 1 aos Coríntios 15, 3 e 4. Segunda aos Coríntios 5, 18 a 20. Terça, Colossenses 1, 17 a 20.
Quarta, 1 a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Mais um pouquinho de aula de bibliologia. Quando você pronuncia as cartas, você não diz primeira carta de Timóteo, porque a carta não é de Timóteo, é de Paulo a Timóteo. Então é 1 a Timóteo, tá? Só que é só de pronúncia. 1 a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quarta-feira. Quinta-feira, Hebreus 9, 13 e 14. Hebreus 9, quem está em casa também anota para a sua devoção diária. Hebreus 9, 13 e 14. Sexta, João 19, 30. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30. Também não é evangelho de João, como muitas vezes nós dizemos. Vamos abrir as nossas Bíblias no evangelho de Mateus. Não, o evangelho não é de Mateus, é o evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Amém? É só uma pinceladinha de bibliologia, tá? Sábado, João, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 10. Repetindo. Domingo, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Terça, Colossenses, capítulo 1, versículo 17 a 20. Quarta, 1 a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Quinta, Hebreus, capítulo 9, versículo 13 e 14. Sexta, João, capítulo 19, versículo 30. E sábado, João, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 10. Amém? Então vamos lá. Na nossa introdução, nós vamos seguir aquele padrão que eu sempre falo com os irmãos. Eu leio o tópico e aí a gente para uma pequena explanação, para uma compreensão. Introdução. Cristo realizou muitas obras, porém a obra suprema que consumou foi morrer pelos pecados do mundo. Incluídas nesta obra expiatória figuram a sua morte, ressurreição e ascensão. Ele não somente devia morrer por nós, mas também viver por nós. Ele não somente devia ressurgir por nós, mas também ascender aos céus para interceder por nós diante do Pai. Vamos dar uma pausa. Começo pontuando que há muitas obras que Jesus realizou. Se o irmão for anotar, não tem a lição e quer anotar, coloca aí: Jesus fez muitas obras. Eu já sabia, pastor, tá? Agora nós vamos fundamentar isso biblicamente. João capítulo 20, versículo 30 e 31. João diz assim: há muitos outros milagres que Jesus fez e que não estão escritos neste livro. Aí ele diz: julgo que se todas as obras que ele realizou fossem escritas, não haveria livros no mundo capaz de recolhê-los. O que João está dizendo para nós é que nem todos os milagres que Jesus realizou foram detalhadamente registrados. Os que foram registrados, ele diz, esses, vamos ler. Esses que foram escritos para que creiais. João 20, 30 e 31. Esses que foram escritos, olha, 30 e 31. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo,
tenhais vida em seu nome. Ok? Agora anota uma informação que eu vou te dar. Um estudioso do grego calculou que se os 3 anos do ministério de Jesus, um estudioso do grego, quem está escrevendo anota isso, um estudioso do grego calculou que se os 3 anos do ministério de Jesus tivessem sido tão detalhadamente registrados como foram os 3 últimos dias da sua vida, seria necessário acrescentar 8.400 páginas à Bíblia. Entendeu a frase? Se os 3 anos do ministério de Jesus tivessem sido detalhadamente registrados, não estamos falando dos seus 33 anos, estamos falando dos 3 anos do seu ministério, tivessem sido detalhadamente registrados, como se registraram os 3 últimos dias, ter-se-ia que acrescentar cerca de 8.400 páginas à Bíblia. Agora, observe que os escritores sagrados focam na sua missão principal. Qual? O Calvário, a obra expiatória. Porque a obra expiatória de Jesus é o ponto central da sua vida e do seu ministério. A razão, a causa da sua vinda ao mundo foi resgatar o homem dos seus pecados. Anota, em Mateus capítulo 1, versículo 29, o anjo diz a José: não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ele salvará o mundo dos seus pecados. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista, que não é o mesmo escritor do Evangelho, tá? São 2 Joãos diferentes. Mas João Batista, vendo Jesus passar, diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse é o ponto central da vida de Jesus. E é bom lembrar que a obra expiatória de Cristo não se resume à sua morte. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressurgido, a sua obra não teria eco na eternidade. Então ele não permaneceu morto, ele ressurgiu. E ele não apenas vive, mas reina, assentado à direita de Deus, onde intercede por aqueles que creem na sua obra e no seu sacrifício. Amém? Então esta é a obra expiatória de Jesus. Para aprender, já que é uma escola, a obra expiatória de Cristo inclui a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Compreendido? Tópico 1 da nossa lição, ele é relativamente simples. Nós vamos estudar sobre quem eram os inimigos de Jesus. Tópico 1 da nossa lição, se o irmão estiver anotando porque não tem a lição, escreve assim: inimigos de Jesus, e vamos lá. Primeiro, seus conterrâneos. Quem eram os inimigos de Jesus? Seus conterrâneos. No tópico todo da lição, eu vou apenas citar os textos para os irmãos conferirem comigo e ir construindo o raciocínio. Nós vamos observar em Lucas capítulo de número 4, olha a sequência do ministério de Jesus, tá? Vamos entender. Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João. Do Jordão, ele, cheio do Espírito Santo, é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo
ao longo de 40 dias e 40 noites. Lucas 4, do versículo 1 ao versículo 11. Quando Jesus conclui esse período da tentação, dos 40 dias e 40 noites, Jesus sai do deserto, ele está alimentado, porque os anjos lhe alimentaram, está escrito. E Jesus volta para Nazaré. Nazaré é a cidade onde ele cresceu, é a cidade de Maria, sua mãe. Quando Jesus chega em Nazaré, ele vai para a sinagoga. Eu estive na sinagoga de Nazaré. Ela deve caber 20, 25 pessoas, antes da pandemia, que mudou tudo. Então, Jesus vai para a sinagoga em Nazaré. Toda a cidade, toda a aldeia tinha uma sinagoga. Toda a sinagoga tinha pelo menos um chefe e um assistente, era obrigatório. No púlpito da sinagoga, que é o ponto elevado onde fica o chefe da sinagoga e o seu assistente, tinha 3 lugares para sentar. Um era ocupado pelo chefe da sinagoga, o segundo pelo seu assistente, e o terceiro ficava vazio. Por quê? Quando o chefe da sinagoga franqueava a oportunidade para quem iria fazer a exposição da lei naquele dia, o tal se levantava do meio da sinagoga e vinha e ocupava o terceiro lugar. O texto de Lucas capítulo 4 mostra para nós, do versículo 14. Vamos lá, Lucas 4, 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando em Nazaré, onde fora criado, num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, ele levantou-se para ler. Então ele se dispôs para naquele dia fazer a leitura. Não era programado. O chefe da sinagoga franqueava, e aquele que se sentisse apto para, sinalizava e ia. Jesus levantou, e quem ia ler não escolhia o que ia ler, quem escolhia era o chefe da sinagoga. Então você vai pregar hoje, irmã, como é seu nome? Carol. Você vai pregar hoje, irmã Carol, em Lucas capítulo 4, versículo 15. Josué, você vai pregar hoje em Apocalipse capítulo 21. O chefe da sinagoga escolhia. Vamos aplicar isso aqui, né, pastor? Entendeu? Então ele recebe o livro do profeta Isaías. Era em forma de rolo, é bom lembrar que era em pergaminho e tal. E abre o pergaminho que está lá. Para nós é Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a libertar os cativos, a declarar a vista aos cegos e a libertação aos presos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. É interessante que no livro de Isaías, capítulo 61, se o irmão lê, está escrito assim: e o ano, ou a ira vindoura do nosso Deus. Mas em Lucas, Jesus não lê a ira vindoura, porque ainda não era o tempo da ira, era o tempo da cura, da libertação, da abertura de prisão. Quando ele termina a leitura, ele devolve o livro ao chefe da sinagoga e começa a exposição. E como ele começa? Hoje se cumpre esta palavra. Quando Jesus começa a sua exposição, a Bíblia diz no versículo de número 22, Lucas 4, 22, que todos estavam maravilhados com as suas palavras. Lucas 4, 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Então há
uma surpresa maravilhosa quando ele começa a explanar. Só que à medida que Jesus vai explanando, ele agora começa a falar que em Israel haviam muitos leprosos. No entanto, o leproso curado não era judeu, foi um sírio. Ele começa a dizer que em Israel haviam muitas viúvas no dia de Elias. No entanto, Deus não mandou Elias para se alimentar da mesa de uma viúva judia, mas de uma viúva de Sarepta. Presta bem atenção, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo que no plano de Deus, a redenção não ficaria nos limites de Israel, como os judeus queriam. Que a redenção não seria religiosa, não seria judaica, seria uma redenção do mundo. Com essa colocação, o versículo 28, olha o versículo 28. A Bíblia diz que todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Olha a diferença. No versículo 22 estão todos maravilhados. No versículo 28 estão todos cheios de ira. Por quê? Porque no versículo 22, quando Jesus começa a dizer, hoje se cumpre esta palavra, ele está falando das bênçãos que estavam vindo para o seu povo. Então todo mundo se maravilha. Quando ele começa a dizer, as bênçãos não são apenas para vocês, porque o plano de Deus inclui o mundo, aquilo mexeu com a mentalidade religiosa deles e causou ira. É por isso, irmão, que nós temos que entender que vida cristã é muito mais do que religião, é muito mais profunda do que religião, porque a religiosidade te dá uma mentalidade escrava e egoísta. Você quer só para você, só você merece, só você é digno e o resto. Jesus vem e diz, no plano de Deus para a redenção, vai além daquilo que vocês estão querendo que aconteça. O mundo vai ser alcançado por esse plano de redenção. Quando eles se enchem de ira, o texto diz que expulsaram-no da sinagoga, versículo 29. E não se contentaram em expulsá-lo da sinagoga, também expulsaram-no da cidade. Mais do que isso, olha o texto. E o levaram até o cume do monte em que a cidade está edificada. Esse monte hoje é conhecido como o Monte do Precipício. Procura depois. Eu fiz um vídeo lá. O Monte do Precipício é muito alto. Do lado dele tem um abismo, lá embaixo o vale, que onde começa, inclusive, não é onde começa, mas lá embaixo passa o vale do Armagedon, que se estende por toda aquela planície. Queriam jogá-lo. É nesse momento que Jesus, diz o texto, versículo de número 30, ele, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Eles estão querendo jogá-lo do monte, seus conterrâneos. Jesus passa pelo meio deles e vai embora. É agora que Jesus pega as suas coisas, agora é uma expressão minha, brasileira, pegou a mudança e foi embora de Nazaré e passou a morar em Cafarnaum. Aqui Jesus então estabelece um princípio, um edito, uma fala, uma regra, quando ele diz que verdadeiramente profeta não tem honra na sua própria casa. E que nós interpretamos essa frase de maneira errada. Nós interpretamos como se isso fosse Deus estabelecendo um valor doutrinário. O que Jesus está dizendo é que o profeta não é honrado em sua casa, mas ele não é obrigado a permanecer onde ele não é honrado. Jesus não ficou em Nazaré, foi embora. E a história mostra para nós que em 3 anos e meio de ministério, Jesus só voltou em Nazaré uma vez. E detalhe, está escrito, ele não fez milagres em Nazaré, por causa da incredulidade do povo. Jesus fez milagres em todos os lugares que ele chegou, mas na sua cidade, onde ele cresceu, ele não fez milagres.
E a incredulidade do povo ali estava relacionada com desonra. Por quê? Eles olhavam para Jesus e diziam: não, não é possível. Filho de Maria, que cresceu aqui com a gente, filho do carpinteiro, que a gente conhece, não, ele não pode ser o Messias. Rejeitaram-no porque ele era deles. Perderam os seus milagres por causa da rejeição. Então, os primeiros inimigos de Jesus, seus conterrâneos. Segundo, 1.2, o traidor. Falei dele aqui semana passada. Quem veio na escola domingo lembra que eu mencionei aqui sobre Judas o Iscariotes. Vamos lá, anota. No Salmo de número 55, versículo 12 ao versículo 14, a profecia menciona que o traidor seria alguém próximo do Messias. Salmo 55, versículo 12 a 14. Vamos ler. Salmo 55, 12 a 14. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Juntos consultávamos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Tá? Quem é o traidor? Um amigo íntimo, um amigo próximo. Aí eu disse aqui domingo e vou repetir: Jesus não foi traído pelos romanos, que eram seus inimigos políticos. Jesus não foi traído pelos gregos, que eram seus inimigos ideológicos. Jesus não foi traído pelos samaritanos, que eram seus inimigos religiosos. Jesus foi traído pelos judeus, que era o seu povo. Vamos agravar um pouco mais o ambiente da traição? Aliás, João capítulo 1, versículo 11. Anota, risca a sua Bíblia. Vou lhe dar uma sugestão: traga para a escola bíblica todo domingo 3 coisas: caneta ou seu equipamento eletrônico de anotação, papel e a sua Bíblia de leitura em casa. Se você for como eu, você não precisa ser, tá? Não precisa ser como eu. Mas eu tenho uma Bíblia que eu trago para a igreja, que é toda bonitinha, ó, limpinha, tem nada. E tem a Bíblia que eu uso em casa. Essa, irmão, tá toda arriscada. E quando a tinta da caneta envelhece, que borra a página, só o sangue, né? E eu não gosto muito de escrever com lápis, então é um mistério. Mas traga aquela Bíblia que você não tem problema de riscar, que quando abriu a referência, tem coisa que o pastor não disse aqui, mas o Espírito Santo te mostrou aí. Quando você lê, você diz: opa! Aí você passa um marcador de texto, alguma coisa, certo? Ou então faça outra coisa: corte uns papéis brancos no tamanho da Bíblia, aí lá no fundo você faz um encartezinho e você vai anotando. Isso vai lhe dar um nível de conhecimento bíblico que você vai ficar estupefado. No final de 6 meses você terá aprendido aquilo que em 6 anos você não assimilou. Por quê? Porque você começou a anotar, riscar, destacar, fixar, criar material de pesquisa. É isso que faz a gente ir ganhando aprofundamento no conhecimento bíblico, tá? Então vamos lá. João capítulo 1, versículo 11 diz assim: veio para o que era seu. Quem era o seu a quem a Bíblia se refere? O povo judeu. Mas os seus não o receberam. Aí João diz: mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 12. Então, o traidor
não é um estrangeiro, é um irmão, parente. E mais, eu disse aqui, Judas era mais do que judeu. Judas era parente de Jesus. A palavra Judas é uma variante grega do hebraico Judá, o que denuncia que Judas era da mesma tribo de Jesus, a tribo de Judá. A palavra Iscariotes significa nascido em Quiriote. E se o irmão lê, anota Josué 15, 25. Quiriote era uma cidade da tribo de Judá. Então Judas era o que nós aqui no contexto nordestino vamos chamar de conterrâneo de Jesus, com um acréscimo. Naquele contexto, as tribos não se misturavam. As tribos não se misturavam. Quem era da tribo de Judá morava no território da tribo de Judá. Era um clã, era uma família. Todos da tribo de Judá eram considerados parentes. Vou dar um exemplo para a gente entender. Eu não sei como isso é no sul do Brasil, mas no Nordeste é mais ou menos assim. Qual é o seu sobrenome? Pereira. Ah, eu também sou Pereira. E dizem que Pereira é uma família só que se espalhou. Não é assim que a gente ouve de vez em quando alguém? Qual é o seu sobrenome? Brandão. Eu também sou Brandão. E dizem que a família Brandão é uma só, que se espalhou. Então, era uma raiz só, um clã. Se Judas era da tribo de Judá, ele era da mesma raiz, da mesma família que Jesus. Então, Judas era judeu, parente, membro do grupo apostólico, tesoureiro do ministério de Jesus, aquele que com ele metia a mão no prato. Na hora de servir a mesa, ele ajudava a partir o pão. Ou seja, era uma pessoa que estava muito próxima do mestre. Então, quem são os inimigos de Jesus? Seus conterrâneos. E mais perto ainda, o traidor, um parente, alguém próximo. Agora, uma pergunta: por que Judas traiu Jesus? Se a gente analisar do ponto de vista histórico, existem algumas versões. Uma delas é que Judas fosse membro de um grupo paramilitar, um grupo político chamado Zelotes, que lutavam pela libertação da Palestina do poder de Roma. E Judas, quando ouviu o discurso de Jesus sobre o reino, sobre o rei, teria entendido que Jesus era a pessoa para fazer uma grande revolução política. E, segundo esta escola de pensamento, quando Judas percebeu que Jesus estava demorando muito de causar essa revolução, ele então resolveu criar uma circunstância para forçar Jesus a reagir e provocar essa revolução. Quando ele vende Jesus e Jesus é preso, o que Judas espera, segundo esse pensamento, que Jesus agora ia convocar os seus seguidores para uma grande revolução política, militar, e Judas se frustra, segundo esse pensamento, quando percebe que Jesus, em vez de causar revolução, ele se entrega. E na sua frustração ele joga as moedas, devolve as moedas e sai desesperado por ter traído alguém, por ter compreendido errado a sua missão. À luz da Bíblia, porém, Judas tinha 4 linhas de comportamento que o tornavam um traidor em potencial. Na verdade, se o irmão estudar a vida de Judas em paralelo com a vida de Pedro,
você vai ver que Pedro tinha muito mais traços de um traidor do que Judas. Ao ponto de um dia Jesus dizer assim: Pedro, Satanás pediu ao Pai para vos peneirar como trigo, e eu roguei por ti. Olha só, o diabo pediu todo mundo, mas Jesus rogou por Pedro. Por quê? Porque Pedro vivia na linha de risco. Só que a diferença de Pedro para Judas é que, embora Pedro vivesse na linha de risco, Pedro era sincero. As manifestações de Pedro eram honestas. Pedro era desmascarado, original. Mesmo quando exagerava, estava sendo verdadeiro. Diferente de Judas, que aparece pouco no ministério de Jesus. Não há falas de Judas no ministério de Jesus. Você não encontra. No entanto, vamos para a Bíblia. O texto diz que ele era ladrão. João 12, versículo 6 diz que ao longo do ministério de Jesus, Judas não falava, mas roubava o que era depositado na tesouraria do ministério do mestre. João capítulo 12, versículo 6 vai dizer claramente isso. Vamos lá. Quando Maria quebra o vaso de alabastro, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava dela o que ali se lançava. Veja que há um traço de comportamento que já vem definindo a trajetória. A traição não foi um ato isolado. Segundo, ele era hipócrita. Lucas 22, 48, vamos lá ver o que aqui diz. Lucas 22, 48. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz, ou traís, cadê, tem acento? Traz o Filho do Homem. Por que Judas opta pelo beijo como sinal da traição? Por que não o apontar do dedo? Por que não um solavanco? Por que não um tapa? Já que Jesus dizia: se o teu inimigo te der um tapa, oferece-lhe a outra face. Porque um beijo? Porque ele simboliza a intimidade. Ele indica que Judas era muito íntimo de Jesus e o saúda com o ósculo, que era comum naquele contexto. Então, era alguém que vivia no nível de intimidade, mas que estava negociando a vida do seu próprio amigo íntimo e salvador. Então, a primeira linha de comportamento de Judas que o leva à traição: ele roubava a bolsa. Segunda linha, ele se comporta de maneira hipócrita. Terceiro, ele era endemoniado. Jesus o chama de diabo. João 6, versículo 70. Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vocês é um diabo. João 6,70. Então Judas é um divisor. Diabo é isso, divisor, inimigo, opositor. Estava no grupo apostólico, mas de Jesus é um diabo. E quarta linha de comportamento de Judas que o leva à traição: no salmo messiânico, o salmo profético de número 109, versículo 17. É um salmo que aponta para o traidor. Diz assim: visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha.
Assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Judas nunca esteve com Jesus porque queria a bênção. Judas estava com Jesus porque queria a oportunidade de cumprir o seu propósito. Isto o leva na linha de comportamento da traição. Então, queridos, nós temos que analisar sempre o que está nos motivando. Qual é a força maestra da nossa vida, para que traços de comportamento não se transformem em hábitos que nos levarão a práticas anormais que passam a ser vistas como comuns e nos levem a uma destruição irreversível. E se quiser acrescentar mais uma, quando Pedro nega Jesus, eu gosto muito do relato de Lucas, porque Lucas diz que Jesus olhou para Pedro. Quando Pedro nega Jesus e Pedro percebe, neguei o mestre, ele sai e vai chorar. Quando Judas trai Jesus e ele percebe que não se cumpriu o que ele, Jesus vai ser condenado, Jesus vai morrer, Jesus vai ser executado, Judas sai e vai se enforcar. Em Pedro há um comportamento de arrependimento. Em Judas há um comportamento de remorso. Quem se arrepende pode até querer morrer, mas não corre para os braços da morte, corre para os braços do perdão. Quem não se arrepende não corre para os braços do perdão, porque isso exige rendição. E render-se não é a proposta. Então corre para se autoafirmar, para virar Marte. É diferente. Pedro foi restaurado. Judas foi contado entre os que se amaldiçoaram. Então, o traidor era parente do mestre, era membro da tribo de Jesus. Quem são os inimigos de Jesus? Seus conterrâneos, Nazaré. O traidor, seu parente. Terceiro, os líderes religiosos de sua época. Vamos lá. Jesus foi réu de um julgamento montado para executá-lo, porque assim interessava os sacerdotes e religiosos de sua época. Seu julgamento ocorreu à noite, quando já se faziam os preparativos para a Páscoa. Presta atenção, era tradição, se alguém não tivesse sido julgado até a quinta-feira que antecedia a Páscoa, não se julgava mais, se esperava para depois da Páscoa. Por isso que Herodes prendeu Tiago para matá-lo depois da Páscoa, Atos 12. Porque a Páscoa era a principal celebração de Israel. A quinta de Páscoa já era, as famílias já se reuniam para os preparativos para a ceia, que não ocorria na sexta, a ceia ocorria na quinta à noite. Então, eles, em vez de cumprirem com a tradição, organizam, montam um cenário para julgar a Jesus na noite dos preparativos da Páscoa. E o texto diz: Jesus foi levado à casa de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote. Deixa eu te fazer entender. Quem era o sumo sacerdote naquele contexto? Que autoridade esse cara tinha? O sumo sacerdote, irmão, era como o presidente da Suprema Corte. Ele era a maior autoridade jurídica e religiosa de Israel. Jesus não foi julgado diante da autoridade no local do tribunal. Ele foi julgado na casa da autoridade. Estive lá, irmã Sandra está ali, também viajou com a gente para Israel, o pastor Marcos Solon também.
E nós entramos no local onde, segundo a tradição, Jesus teria ficado preso na casa de Caifás, aguardando a hora do seu julgamento. O evangelista Mateus escreveu que os escribas e os anciãos vieram todos para a casa de Caifás. Isso não era normal, porque cada um comemorava a sua Páscoa em sua casa. Não se reuniam para comemorar num só lugar. A Páscoa era uma festa de família. É só ler Êxodo 12. Cada um com a sua família, na sua casa, coma o cordeiro com ervas amargas. A Páscoa não era uma festa de aglomeração, vamos contextualizar. A Páscoa era uma festa de cada família em sua casa. Mateus 26, 57 diz que eles vieram todos para a casa de Caifás. Os príncipes, os sacerdotes também vieram. Caifás morava na área nobre de Jerusalém nos dias de Jesus. A área externa da casa era muito ampla, o jardim era muito amplo. João diz que toda a corte, João 18, 12, foi reunida. Só para você ter uma ideia, a corte era composta de 72 homens. Tudo aquilo para julgar e condenar a Jesus dentro do interesse que eles tinham de executá-lo. Mateus 27 diz que Jesus foi condenado pela madrugada. Judas, Mateus 27, 1, soube da notícia pela manhã ainda bem cedo. Lucas 22, 66 diz que Jesus foi julgado pela madrugada. E presta atenção, numa só madrugada Jesus passou por 4 sessões de julgamento. Sabe o que é interessante? Caifás é o sumo sacerdote, Anás é o seu sogro, que havia sido sumo sacerdote, e eram inimigos. Anás e Caifás eram inimigos. Lucas menciona isso. Mas para o julgamento de Jesus, Anás e Caifás se uniram. Presta atenção, quando o mal quer prevalecer contra o bem, forças opostas se aliançam para alcançar o seu propósito. Herodes e Pilatos eram inimigos. Pilatos era governador de Roma, governo de Roma. Herodes era governo judaico, embora aprovado por Roma, porque precisava da aprovação de Roma, mas não era subordinado a Roma. Pilatos era. Pilatos e Herodes se unem para condenar Jesus. O que Herodes quer? Conhecer Jesus. Ele tentou muitas vezes e não conseguiu. Agora é minha chance, eu quero ver quem é esse cara. O que Pilatos quer? Se estabelecer como governador romano na Judéia. Ele precisa de aprovação de Roma e conquistar a simpatia do povo. Forças opostas se uniram, se aliançaram para alcançar um objetivo. Então Jesus vai para a casa de Caifás, é ouvido. Não é ouvido porque ele não fala, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Seus acusadores falam e ele não responde. É enviado então para a casa de Anás, o sogro de Caifás, o sumo sacerdote anterior. Diante de Anás, Jesus não responde. Enviam-no para Pilatos. Pilatos diz: você sabe que eu posso te salvar da cruz? Aí Jesus diz: nenhum poder tu terias se não tivesse vindo do meu Pai. Nesse espaço de tempo, a mulher de Pilatos acordou, era madrugada, ela estava sonhando, e disse: não te envolvas na causa desse homem, porque ele é justo. Eu tive um sonho com ele que muito me perturbou. Pilatos lava as mãos
e sai de cena. Mandam Jesus para Herodes. Diante de Herodes, Herodes diz: mas você não abre a sua boca? As acusações que eu tenho contra você e testemunhas que eu tenho contra você, e você não diz nada. Aí Jesus diz: o meu reino não é daqui. O meu reino é do meu Pai que está no céu, é espiritual, vocês não entenderam? Aí o sumo sacerdote lhe dá um soco, alguém lhe cospe a face, e ele então é condenado e entregue para a execução. Aí vem todo o processo de tortura, que era normal, porque o réu era levado para ser chicoteado, era posto um tronco onde ele fosse deitado de bruços, firmava o corpo, e 2 algozes, um de cada lado, com chicote. O chicote romano era feito de tira de animal, de couro de animal curtida. Em todo o chicote, diz a história, haviam pedaços de chumbo, pequenas bolinhas de chumbo, que cortavam a pele do réu. E na ponta do chicote, pedaços de osso de chifre de carneiro, que quando cravava na pele, trazia tiras de carne viva. A lei mosaica estabelecia 40 chicoteadas menos uma. Por que 40 menos uma? Porque elas eram sequenciadas, e quando o chicote de um subia, o do outro descia. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia errar a contagem. Então, para não correr o risco de errar a contagem, em 39 parava. Porque se porventura ele já tivesse tomado uma a mais, não ultrapassava o limite estabelecido pela lei. Flávio Joséfos diz que raramente o réu saía vivo da sala de tortura. E quando saía, os seus órgãos internos estavam expostos em chagas por conta dos chicotes que lhe estraçalhavam a carne. Aí o profeta diz assim: e ele, como ovelha muda, perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Sabe o que é lindo nisso? Ele podia responder e não respondeu. Ele podia reagir e não reagiu. Ele disse a Pedro: eu posso rogar ao Pai e ele me enviará 12 legiões de anjos. Só para você ter uma noção, um anjo matou 180 mil soldados da Síria, em Isaías 36. Imagina 12 legiões de anjos, o estrago. Ele não pediu. Ele apenas seguiu o propósito eterno. Sabe o que é mais lindo ainda? Se você tivesse um espelho aí, eu ia lhe mandar olhar no espelho, porque isso foi por você, por mim, por nós. Então esse é o processo da sua obra. Ele é traído pelos seus conterrâneos, pelo seu apóstolo, que era parente, pelos líderes religiosos de sua época, aqueles que deveriam defender os princípios espirituais estavam condenando a fonte da autoridade espiritual. Tem um cântico no Cantor Cristão que diz assim: morri na cruz por ti, morri para te salvar, meu sangue sim verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti,
que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Obrigado. Foi só uma pausa, tá? Então é isso aí. Houve uma orquestração para condenar o Filho de Deus. Houve um alinhamento entre os seus opositores para condená-lo. Só que tudo isto fazia parte do plano salvífico de Deus. João capítulo 18, versículo 11. Vamos lá para a gente mudar de tópico. João capítulo 18, versículo 11 diz assim: mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? O que Jesus está ensinando a Pedro? Quando Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Isso aqui é um episódio muito interessante também, porque o servo do sumo sacerdote, irmão, é o aluno que está sendo preparado para assumir o sacerdócio. Só que a lei mosaica diz que ele não pode ter defeito. Ele não pode ter defeito. E Pedro vai e acerta a orelha do camarada. Já era a carreira de sacerdócio. Acabou. Estragou a faculdade. Estudou para ser cirurgião e perdeu a coordenação motora. Estudou para ser cirurgião e ficou cego. Estudou para ser sacerdote e perdeu a orelha. Acabou. Mas Jesus é incrível, né? Jesus é incrível. O cara está estudando para fazer parte do grupo que vai condená-lo. E para não sacrificar a carreira do indivíduo, o sonho do indivíduo, Jesus pega a orelha do cara no chão e vai lá e colocou no lugar. Irmão, recebe isso. Pode até ser que a tua orelha tenha caído no chão, mas aquele que está indo à cruz para te resgatar também corrige os pedaços que estão ficando. Aleluia. Então Jesus está ensinando que aquilo fazia parte do plano de Deus. Eles pensam, Pedro, que são eles que estão maquinando contra mim, e eles não entendem que é meu Pai que está maestrando tudo isso, porque faz parte do plano, faz parte do cálice que eu terei que beber. Marcos 14, 49, vamos ver o que diz. Os irmãos que estão em casa acompanhando a escola, recebe aí, chora em casa, sente Deus, desfruta dele. Aleluia, aleluia. Marcos 14, 49. Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo, vocês nunca me prenderam. Jesus está dizendo assim: eu nunca fugi de vocês, eu nunca corri para vocês não me prenderem. Mas fiquem tranquilos, tudo isso está acontecendo para que se cumpram as Escrituras. Então, Deus não estava fora do controle, Ele estava coordenando tudo isso. Amém? Vamos lá, 11h22, quase hora de parar. Quase hora de parar, para a gente não passar do horário que é meio-dia. Eu não quero passar. Vamos para o segundo tópico da lição, e a gente para no segundo tópico, não é pequeno. Aí vai ficar o terceiro e o quarto, que também não são pequenos, para o próximo domingo. Mas melhor assim. Uma das coisas, eu tenho um pastor, meu amigo, nunca mais eu falei com ele, vou até pagar essa dívida. Mas no início do meu ministério, ele me disse assim, ele me chama de Zoé. Zoé, você precisa se libertar da necessidade de concluir o esboço.
Se o seu esboço tem 4 tópicos, você sente necessidade de concluir. Se liberte disso. Você precisa ter discernimento para compreender quando o Espírito Santo já concluiu. Isso é muito interessante. E aí eu comecei a observar que às vezes a mensagem tem ainda alguns tópicos a serem explanados, mas o ponto do Espírito Santo já chegou. É aqui, pode parar. E não importa se você só pregou 15 minutos ou se você pregou 1 hora. O que Deus queria fazer naquela noite, naquela hora, naquele momento, Ele já fez. Coloca a viola no saco e segue viagem. Amém? Então vamos lá. Segundo tópico da lição, a obra de Jesus. Primeiro, seus milagres. E aí, se o irmão estiver anotando, vai colocar aí 2. A obra de Jesus. Aí coloca 2.1, seus milagres. Estou dando um agora de professor de didática, né? 2.1, seus milagres. Ok. 2.1.1. Eu preciso desse data show funcionar, irmão. Vai facilitar muito minha vida e a de vocês. 2.1.1. Sobre as forças da natureza. Lucas 8, 23 a 35. Lucas 8, 23 a 35. Jesus controla, acalma uma tempestade. É tão extraordinário que os discípulos, vendo isso, disseram: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E por que a tempestade veio? Jesus estava saindo de um lado do lago de Genezaré para o outro lado. O outro lado que Jesus estava indo não era território de Israel, tá? Era a terra dos Gesarenos, na aldeia dos Gadarenos. É muito importante estudar a Bíblia pensando em detalhes. Tem um evangelista que diz que era a aldeia dos Gesarenos, tem outro que diz que era a aldeia dos Gadarenos. E eu já ouvi alguém dizendo que é uma contradição, que isso coloca dúvida no relato. Me poupe. É só dar uma lida. Era em Feira de Santana. Em que bairro? Gesara era uma região, Gadara era uma aldeia. Então quem estava em Gadara estava em Gesara, porque quem está na Cidade Nova está em Feira de Santana. Sim ou não? Então era a região dos Gesarenos, na aldeia dos Gadarenos. A tempestade se levanta porque Jesus está atravessando o mar, e do outro lado tem um gadareno possesso de uma legião de demônios. Eu acho que é o único relato bíblico de alguém possuído por uma legião. É demônio demais para um coro só. Porque quando Jesus pergunta para o infeliz: qual é o teu nome? Ele diz: legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião romana era composta de 12.000 homens. Entende? Por que ele habitava em sepulcros? Prendiam-no com correntes e ele quebrava. Agora Jesus liberta o indivíduo, controla a tempestade. Então os seus milagres operaram na natureza. Ele tem poder sobre a natureza. Amém? Seus milagres, 2.1.2. Para quem está anotando aí, 2.1.2. Sobre as forças das trevas. A Bíblia diz, eu vou citar só esse texto, Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
o qual andou por toda parte, fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí a gente pode citar o episódio dos Gadarenos, Mateus 15, 21 a 28, a filha da mulher Cirofenícia, possessa de demônios. No relato de Mateus não diz, mas no relato de Marcos diz que a mulher veio clamar para Jesus e deixou a menina presa em casa, amarrada em casa. Em Marcos 1 tem um endemoniado mudo e surdo que Jesus o liberta. Em Mateus 17 tem um menino epiléptico que na verdade é um espírito maligno que se apodera do menino e tenta lançá-lo no fogo ou na água. Jesus o liberta. Aquele episódio é muito interessante porque não dá tempo de falar agora, mas tem uma pregação minha que eu trato disso, daquela série de mensagens Milagres de Jesus, quando Jesus diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando eu terei que vos suportar? Essa caça de demônio não se expulsa senão por jejum e por oração. E por incrível que pareça, Jesus não estava falando do demônio que possuía o menino. Jesus estava falando do demônio que possuía a mentalidade religiosa deles. Porque enquanto o menino estava sofrendo, eles estavam discutindo quem tinha mais poder. Aí Jesus disse: vocês são muito cruéis, perversos. Até quando eu tenho que suportar vocês? Jesus não está reclamando da situação do menino, está reclamando da postura dos fariseus, discutindo com os apóstolos para ver quem era mais espiritual, enquanto alguém aqui está morrendo. Já que tu é mais espiritual do que eu, faz a obra e para de discutir comigo. É isso que Jesus está ensinando. Mas isso também está no contexto da religiosidade, que no início da lição eu mencionei. Se nós não formos libertos da mentalidade religiosa, nós não alcançaremos o propósito de Deus para a nossa vida. Temos que avançar. Amém? Então, os seus milagres sobre a força da natureza, sobre as forças das trevas e sobre as enfermidades. São diversos os exemplos de enfermos que Jesus curou. Tá? Vamos lá, a obra de Jesus. Você está no 2.1, ok? 2.2, sua morte. Acho que eu vou ter que parar aqui porque eu não quero atropelar. Eu não quero sair aqui às carreiras desesperado e não quero passar do horário também, tá? São 11h30. O evento mais importante da vida e do ministério de Jesus é a sua morte. Vamos parar aqui? Aí domingo a gente continua? Porque senão eu preciso falar com você que na morte de Jesus está a revelação dos nossos pecados. Na morte de Jesus está a manifestação mais clara do amor de Deus. Eu preciso falar com você que na morte de Jesus está a nossa reconciliação com Deus. E eu preciso lhe mostrar a ressurreição sendo tipificada, consumada, anunciada, predita, revelada, manifestada. E não dá para eu fazer isso passando por cima, né? Não vale. Não vale. Aí depois, nós ainda temos que falar um pouco sobre a ascensão de Jesus. Como ela ocorreu, onde ele está, qual a sua posição hoje no reino espiritual, quem é ele, o que ele faz por nós. Depois nós temos que falar um pouco sobre o que comprova a sua ressurreição, quais são os sinais claros e incontestáveis da sua ressurreição. Dá para ser hoje? Nós vamos para 14h. Então vamos fazer assim de maneira, nós vamos parar aqui a obra de Jesus, falamos sobre os seus milagres, aí domingo a gente continua falando sobre sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e assim por diante. Amém?